Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Mais um domingo. Espero que vocês estejam muito bem, que sua família esteja bem. Mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título A Autoridade Suprema das Escrituras. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de nós podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra, de poder estar aqui usando esse instrumento, esse meio de comunicação, para ensinar, para aprender também aquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Nós te pedimos agora que Teu Espírito Santo age em nossos corações, que haja total liberdade da nossa parte, para aprender e fixar esse conteúdo e que ele promova transformações em nossas vidas, aquelas transformações que são de fato necessárias. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso texto bíblico básico está no livro de Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazeias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Assum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O texto áureo está em Salmos 119 e 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro dela é compreender a natureza e a finalidade da Bíblia, crer que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem e reconhecer a autoridade divina das Sagradas Escrituras. A palavra introdutória diz que muito se tem discutido sobre a participação humana na produção dos livros que compõem a Bíblia. Esse é um assunto de grande relevância, porque caso tenha alguma dúvida em seu coração de que a Bíblia é a palavra de Deus, o cristão terá muitos problemas para crer em Deus e obedecer-lhe. Isso já foi lido na semana passada, só estou revisando essa parte porque eu acho que é muito importante. E eu quero começar com essa pergunta. Você tem alguma dúvida de que, de fato, a Bíblia ela é a palavra de Deus para nós? É aquilo que Deus tem para nós? Se você tem, ore para que o Senhor retire isso do seu coração, para que você receba a palavra com muita tranquilidade, sabendo que ela, de fato, ela foi inspirada, ela veio da parte de Deus realmente. Ok? E na semana passada foi lido o item número 1 sobre a origem das Escrituras. Já se falou sobre o material utilizado, foi lido na semana passada também. Já se falou que no início as tradições, as doutrinas, as orientações, elas eram passadas de forma oral, ou seja, se cantava, se recitava versos, poesias para transmitir o conhecimento bíblico até que surgisse a escrita. E, obviamente, a escrita ela começou, se usava caco de barro, se usava às vezes tabuinhas de cera que você podia apagar, e depois se desenvolveu, obviamente, materiais mais resistentes que
conseguiam ser guardados por mais tempo. Foi falado também dos gêneros discursivos que a Bíblia possui, né? Narrativa, sobre as leis, a poesia, sobre profecia, também foi falado na semana passada, dessas divisões de livros, sobre os evangelhos, sobre as epístolas, que são as cartas. Tudo isso foi mencionado na semana passada. Eu quero ler um texto complementar para vocês aqui, que é sobre o argumento da natureza da Bíblia. Preste atenção. Quando consideramos a natureza da Bíblia, nós somos forçados a chegar a uma única conclusão. Ela é a incorporação de uma revelação divina. Consideremos, em primeiro lugar, o conteúdo da Bíblia. Esse livro inteiro reconhece a personalidade, unidade e trindade de Deus. Ele magnifica a santidade e o amor de Deus, explica a criatura como sendo uma criação direta de Deus, feita à semelhança de Deus. Mostra a queda do homem como uma livre rebeldia contra a vontade revelada de Deus. Ela mostra o pecado como sendo indesculpável e sob pena de castigo eterno. Ensina sobre o governo soberano de Deus no universo. Apresenta com grandes detalhes a salvação providenciada por Deus e as condições pelas quais ela pode ser experimentada. Delineia os propósitos de Deus com respeito a Israel e à Igreja. Prediz o desenvolvimento do mundo socialmente, economicamente, politicamente e religiosamente. Ela retrata o clímax de todas as coisas na segunda vinda de Cristo, as ressurreições, os julgamentos, o milênio e o estado eterno. Que conceito e que livro! Quem, a não ser Deus, poderia ter inventado tal esquema? E quem, além dele, poderia ter registrado tudo por escrito? É só um trecho de um livro que eu queria ler para vocês, que fala um pouco da magnitude da Bíblia, aquilo que você tem na mão, essa coletânea maravilhosa que você tem nas mãos. E eu vou começar hoje do item 2, que fala da inspiração das Escrituras. A Bíblia é diferente de todos os demais livros do mundo em razão da sua inspiração divina. Por isso, ela é chamada a Palavra de Deus. O vocábulo inspirada significa soprada para dentro, ou seja, comunicada aos escritores por Deus por meio do seu Santo Espírito. Está lá em Hebreus 1, 1 e 2. Os escritores da Bíblia foram inspirados a escrever sua palavra, tocados profundamente, orientados na escolha e interpretação dos fatos. Veja bem, inspirados. E o comentarista dessa lição, ele cita aqui no item 2.1 algumas teorias insensatas com relação a esse tema. Vamos dar uma olhada aqui? Há teorias falsas sobre a inspiração das Escrituras, as quais devem ser evitadas porque apresentam um conteúdo cético em relação à autoridade da Bíblia. Teoria do ditado verbal. Entende a inspiração como se o texto bíblico tivesse sido verbalmente ditado por Deus aos escritores da Bíblia. Ela traz uma verdade parcial, pois isso ocorreu apenas em algumas ocasiões e não em toda a Bíblia. A diferença nos estilos de cada escritor bíblico demonstra a fraqueza desse argumento. Ora, se tivesse sido ditado, entende isso? Está escrito aqui? Se fosse simplesmente ditado e o escriba fosse anotando, o estilo seria o mesmo, e não é o que ocorre na Bíblia. É possível você constatar claramente o estilo que um adota, o estilo que outro adota, a linguagem que um adota. Se você for, por exemplo, ver no grego, você vai observar o uso de palavras diferentes. É como o estilo que cada um de nós tem ao escrever. Às vezes é possível você pegar a escrita de uma pessoa, quando você conhece bem ela, você fala, isso aqui foi fulano que escreveu, isso aqui foi ciclano que escreveu. E na Bíblia não é diferente. Teoria da inspiração natural. Ela argumenta que a Bíblia foi apenas escrita por homens dotados de gênio e força intelectual especiais, negando-se a ação sobrenatural de Deus. Ora, de um lado nós temos o ditado, agora desse lado nós temos a teoria da inspiração natural. As pessoas escreveram porque elas eram inteligentes.
é uma outra teoria insensata. Não é verdade. Não é isso. Ok? Teoria da inspiração das ideias. Defende que Deus teria inspirado as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Estas teriam ficado a cargo dos escritores. Contudo, como podemos transmitir ideias dissociadas das palavras? É uma pergunta que o comentarista faz. Muito interessante. Ou seja, por essa teoria, Deus só teria lançado as ideias. Eu vou jogar as ideias. É como alguém que chega para você e fala, olha, eu quero que você escreva um texto sobre, um exemplo, um alimento específico. Escreve aí sobre morango. E deu as costas e foi embora. Não foi assim que a Bíblia foi escrita. E agora vamos partir para a teoria que é considerada uma teoria coerente. O modo correto de entender a inspiração da Bíblia é expresso pela teoria verbal e plenária, a qual esclarece que todas as palavras da Escritura, bem como os livros e os processos de transmissão, são inspirados por Deus. Ou seja, Deus está no processo do começo ao fim. É isso que está dizendo aqui. Assim, a palavra de Deus é plenamente inspirada em todas as questões que pertencem à nossa vida cotidiana. Desse modo, entendemos que as Escrituras são caracterizadas por sua inerrância. Presta atenção nessa palavra. Inerrância, ou seja, não tem erro. O entendimento de que Deus preserva a sua palavra para os que creem fielmente em Cristo Jesus, de geração em geração, sem possibilidade de erros, desde os textos originais. Outra característica da Escritura é a sua infalibilidade, que a define como a infalível palavra de Deus em tudo, sem duvidar dela ou colocar de lado qualquer de seus textos. Entendem isso? A Bíblia, meus irmãos, ela é inerrante. A Bíblia, ela é infalível. Ela não erra, ela não falha. E há pessoas que fazem de tudo. Os homens vão dizer para você que é um livro ultrapassado, eles vão dizer para você que é um livro antigo, eles vão dizer que é um livro escrito numa outra cultura. É óbvio, há questões culturais na Bíblia, é óbvio, meus irmãos. É claro que há questões culturais. E hoje se fala muito, principalmente nos movimentos mais ideológicos, de que a Bíblia diminui, de que a Bíblia menospreza a mulher, de que a Bíblia torna a mulher algo insignificante. Não, não é assim, meus irmãos. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a amar, a Bíblia nos ensina a cuidar, a Bíblia traz a mulher como ajudadora, como auxiliadora. E quantas mulheres aí na Bíblia são destacadas como figuras importantes, figuras determinantes, que agiram no momento certo, que tomaram a decisão correta, que fizeram a diferença. As mulheres que participam das reuniões de mulheres ouvem constantemente mensagens que tratam desse tema, da importância da mulher nesse universo da Bíblia, de como a mulher foi fundamental nos momentos mais cruciais da Bíblia. A mulher estava lá e agiu e fez a diferença. E agora eu vou falar no item número 3, o poder das Escrituras. No texto bíblico básico, também verificamos que Esdras descreve 3 fatos sobre a autoridade e o poder das Escrituras em favor do povo de Deus. A lei é ouvida. A narração de Neemias 8 tem grande semelhança com o trabalho de Moisés no Monte Horebe, vai Deuteronômio 4:10. Esdras desempenha a atividade sacerdotal com a responsabilidade de ler a lei e ensiná-la criteriosamente aos israelitas. Veja bem, merece destaque o fato de o pedido para ouvir a lei vir do povo. Todos queriam entendê-la. Aprendemos que, em torno da lei de Deus, todos devem estar, homens, mulheres, meninos e também os sábios. Não há ninguém que possa dizer que está imune ao conhecimento bíblico, que não precisa do conhecimento bíblico, que não carece de aprender de Deus, não carece de conhecer de Deus. 3.2 A reverência do povo. Esdras começou a proclamar a lei no 7º mês,
o mais importante do calendário religioso, de acordo com Levítico 23. O ambiente, portanto, mostrava-se propício à total reverência. O povo entendeu e, numa atitude de prontidão, tanto física quanto espiritual, ofereceu à palavra de Deus ampla atenção. O poder da palavra provocou os que a ouviam a consciência do pecado e um profundo arrependimento. Irmãos, essa é uma das principais funções da Bíblia, trazer ao homem a consciência do pecado. Eu gosto muito do exemplo do manual. Eu já usei várias vezes. Muitas vezes nós compramos um produto e nós não tocamos no manual. E usamos, às vezes, um percentual muito pequeno dos recursos, das características que aquele produto pode oferecer para nós. Talvez o produto resolva a sua vida em vários aspectos, mas o fato de você não ter parado para ler o manual, pode haver funções que você desconhece que poderiam te ajudar muito, muito mais. Isso é extremamente comum. Imagine que você compre um carro espetacular, extremamente potente, mas a estrada só permite que você ande a 30 km por hora, a 40 km por hora. Olha que desperdício. Imagine que encheram a estrada de quebra-molas. E você anda, para, anda, sobe no quebra-mola, anda. É mais ou menos assim que nós agimos, meus irmãos, quando nós não conhecemos a palavra de Deus. É mais ou menos assim que nós agimos quando nós não lemos o manual de instrução do crente. Todo o produto vem escrito. Não use o produto sem ler o manual. Até os mais simples, como um sabão líquido, por exemplo. No verso tem as instruções de uso. Qualquer produto que você compre tem as instruções. E por que às vezes nós com a palavra de Deus agimos dessa maneira? Queremos ser cristãos verdadeiros, mas não conhecemos a palavra de Deus. E não é raro encontrar ímpios, pessoas que não seguem a Cristo, mas que conhecem profundamente a palavra de Deus. Eu sei que eles não conhecem como nós conhecemos, mas pelo menos a parte teórica eles têm. E onde nós estamos com relação a isso? Nós temos nos preparado o suficiente? Nós temos lido, e mais do que lido, nós temos vivido a palavra de Deus? Eu quero deixar essas perguntas para vocês nessa manhã de domingo. Vamos continuar no item 3.2? O poder da palavra provocou nos que ouviam a consciência do pecado, já li isso, e um profundo arrependimento. Neemias 8:9. Certamente a Bíblia continua a ser a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas a doutrina e a conduta dos homens, exercendo o mesmo efeito sobre o povo de Deus hoje. Deve ser assim. A Bíblia tem que ser o nosso principal, ou eu poderia dizer com muita tranquilidade, a nossa única fonte de beber da palavra de Deus. Há muitos livros escritos, há muita coisa escrita. Não há impedimento que você leia, mas você deve ter sempre como base a Bíblia. A Bíblia tem que ser o seu gabarito, a Bíblia tem que ser o seu parâmetro, a Bíblia tem que ser a sua unidade de medida. E você vai analisar a Bíblia, você vai analisar os outros livros sob os olhos da Bíblia. O que a Bíblia diz com relação a isso? Porque há pessoas que usam versículos bíblicos mais lindos fora do seu contexto. Você vai ouvir demais aí, demais. Pessoas citando versículos soltos, fora do contexto, fora da realidade, fora daquilo que o versículo bíblico realmente trouxe ou traz para nós. Tome cuidado, meus irmãos. 3.3. A adoração consciente. Esdras louvou o Senhor, isto é, identificou como fonte de bênçãos para o povo. O povo respondeu amém e levantou as mãos, indicando concordância com Esdras na oração. Então, os judeus inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor com o rosto em terra, um ato de submissão voluntária ao seu Criador. A adoração é a resposta de alguém que, entendendo a palavra de Deus, submete-se à sua vontade. Uma das mais importantes características da autoridade espiritual
das Escrituras é o despertamento do leitor ou do ouvinte à adoração a Deus. Reverência conduz ao louvor, e assim a perfeita adoração. O propósito da adoração não busca apenas proporcionar-nos emoções e sentimentos sublimes. A atitude de contrição precisa conduzir-nos a uma reflexão sobre os atos de Deus, seu amor e sua graça. Esdras e os levitas levaram o povo a uma séria reflexão sobre os atributos e atos de Deus. O Senhor deve ser o único exaltado no discurso de adoração. Adoração. Quando lemos a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você meditar na Bíblia, você deve ser levado à adoração, você deve ser conduzido a reconhecer, e você deve ter um espírito de gratidão ao fazer a leitura da palavra de Deus. Você deve ser grato, meus irmãos. O fato de nós hoje termos essa coletânea de 66 livros nas mãos é um privilégio muito grande. Ainda hoje, no século XXI, nós temos conhecimento de lugares isolados em que as pessoas não têm a Bíblia, ou alguns conseguem, às vezes, uma página, um pedaço, e ficam meditando. E hoje talvez você tenha aí várias Bíblias na sua casa, mas você não faça uso dela. Medite, estude, converse com as pessoas sobre a Bíblia. É uma maneira incrível de você aprender sobre ela. Debater, ter uma conversa saudável, conversar com pessoas. E não deixe para ler a Bíblia, meus irmãos, nos grupos de WhatsApp. De grupo de WhatsApp de crente, o que você mais vai ver é versículo bíblico. Não é ali que é o lugar de você ler a Bíblia. O lugar de você ler a Bíblia é você parar, você meditar, você pegar uma versão diferente, você orar, pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra agora, ajuda-me no entendimento. E nós vimos aqui o que se buscava na leitura da palavra que Esdras trouxe ao povo. Sabe o que foi que nós falamos? Consciência. A consciência, meus irmãos, é algo que há quem diga, e eu concordo com isso, que só o homem tem. O homem tem consciência. O homem, ele pensa, o homem, ele reflete. Os animais não têm consciência, não têm consciência da morte. Eles não sabem que vão morrer um dia, nós sabemos. Eles não sabem que a vida deles vai deixar de existir um dia, eles não têm essa consciência, nós temos. E quando nós lemos a palavra, quando nós adquirimos um conhecimento, nós temos que levá-lo à consciência, a ter consciência, a falar, a refletir sobre ele, a falar, olha, realmente eu estou analisando a minha vida e a minha vida não está se encaixando com o que está dito aqui. Eu preciso me adequar. É para isso que serve, meus irmãos, o gabarito, é para isso que serve a medida. Imagine alguém que está construindo uma casa sem medidas. Ah, quanto eu vou precisar de cimento? Não sei. Qual o tamanho dessa parede? Eu não sei. Você consegue imaginar isso? E ter consciência é isso, é estar constantemente buscando adequação. Falar, olha, eu sei que eu não estou adequado, eu preciso me adequar, eu sei que eu não estou fazendo, a Bíblia está ensinando a fazer isso, e isso, e isso, e eu não estou fazendo. E essa consciência tem que levar você à mudança de atitude. Uma consciência plena da palavra de Deus. Consciência da sua situação, consciência de como você está, consciência de como você precisa estar. É isso que a palavra de Deus tem que provocar em nós. Consciência, mudança de atitude. Depois da consciência tem que haver mudança. Se houver a consciência sem a mudança, aí você se transforma em alguém obstinado. É o famoso cara de pau. Ele sabe que está errado, mas ele não quer mudar. Ele não quer mudar. Eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, mas eu espero que você entenda. É aquele bandido que é preso roubando. Ele não se arrepende de ter roubado, ele se arrepende de ter sido preso. Entende isso?
Ele se arrepende de ter se deixado pegar, de ter se deixado capturar. É disso que ele se arrepende. Ele não se arrepende do que ele fez lá atrás. Ele não se arrepende do crime, não se arrepende do roubo, não se arrepende do furto. Ele se arrepende de ter deixado a polícia capturá-lo. Eu acredito que é mais ou menos assim que a pessoa que tem consciência e não muda age. Vamos pedir a Deus que nos dê consciência. Vamos buscar consciência. Há uma parcela de responsabilidade que ela é minha responsabilidade. Eu tenho que parar, eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que valorizar a palavra de Deus. Irmãos, muitas pessoas perderam a vida. Muitas pessoas renunciaram à família, muitas pessoas renunciaram ao convívio familiar para que hoje você simplesmente pudesse pegar a sua Bíblia aí talvez no seu celular. No seu celular. Está ali completa. Você quer buscar uma palavra, você coloca, o celular vai em cima e acha a palavra. E há pessoas que até hoje no século XXI não tiveram acesso a uma Bíblia impressa que seja. Valorize isso. Agradeça a Deus por isso. Reconheça a autoridade da Bíblia, a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus escrita para nós. Nós precisávamos ter ela escrita. Nós precisávamos, porque ela nos chama a responsabilidade constantemente, ela nos confronta e ela também nos conforta. Ela não é simplesmente algo que nos chama a responsabilidade, mas é algo que nos acalenta, ela nos traz esperança, ela nos traz a possibilidade de enxergar além do que os olhos podem ver. De enxergar além do que a ciência dita, de enxergar além da palavra do médico, de enxergar além dos fatos, além das circunstâncias. É isso que a palavra de Deus proporciona para nós. E eu vou ler agora a nossa conclusão da revista, que diz o seguinte: nós podemos encerrar este estudo com uma citação do apóstolo Paulo, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Podemos estar certos do valor que a Bíblia possui em sua inteireza para o viver diário. Ela é a palavra de Deus que nos direciona em todos os aspectos da vida. A sua autoridade é exercida em nosso interior, conforme nos ensina o Mestre. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, 63, parte B. Precisamos sempre estar dispostos à transformação e ao aperfeiçoamento proporcionados pelo conhecimento bíblico, a fim de que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Portanto, não nos esqueçamos da leitura e meditação nas Escrituras, pois somente a palavra de Deus pode mudar para melhor o rumo da nossa existência. Eu vou terminando por aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por nós podermos ter nas mãos a Tua palavra, Pai. A Bíblia completa. Esse livro escrito por diversos autores diferentes. Muitos não se conheceram, viveram em épocas distintas, Senhor. E todos caminham para o mesmo lugar, todos apontam para Cristo, todos apontam para a salvação, todos apontam para o interesse que Deus tem de se relacionar com o homem, a sua obra-prima da criação. Tudo aponta para isso, tudo aponta para Deus, tudo aponta para o fato de que o homem terá uma vida eterna se ele seguir aquilo que Deus estabeleceu para ele. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, nós somos gratos por poder tê-la em mãos, Senhor. E isso vem também com uma parcela de responsabilidade muito maior, porque nós nos tornamos indesculpáveis pelo fato de termos acesso a ela e não fazermos o bom uso. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse domingo. Eu te peço agora pelo culto que será prestado a Ti, pelos louvores, pela meditação da palavra que vai ser trazida, Senhor, pela pastora Carla. Trabalhe em nossos corações. Mais uma vez eu te peço
que haja liberdade ao teu Espírito para operar as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. Muito obrigado, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus continue nos abençoando. Medite agora na palavra, vamos louvar ao Senhor. Medite na palavra. Permita que o Senhor trabalhe no seu coração. Eu te desejo um excelente domingo e que nós tenhamos tranquilidade e desejo para ler e meditar na palavra de Deus. Fique com Deus até o nosso próximo encontro. Tchau, até mais. Olá, bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Gostaria que abrissem comigo no Salmo 103, bem no iniciozinho, né? O Salmo 103 nos diz assim: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os temem. Pois ele sabe do que fomos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que vai quando sopra o vento. E nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém. Então, que a gente possa, como a pastora seguidamente fala, né, que a gente possa trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né, que é o que diz na palavra. Aqui ele está dizendo que a gente não se esqueça de nenhuma das bênçãos que Deus já nos deu, seja elas físicas, emocionais, espirituais, materiais.
que a gente possa sempre trazer a lembrança daquilo que Deus nos livrou e até mesmo agradecer, né? Porque a gente não sabe de tantas outras coisas que Ele nos livrou ou não permitiu que a gente fizesse ou que acontecesse conosco, né? Deus é bom e aqui Ele tá dizendo que Ele é paciente, misericordioso e não nos dá conforme o que fazemos, né? E que Ele vai estar conosco, que seu amor é eterno para aqueles com que o temem e cumprem a sua vontade. Então que a gente possa realmente estar buscando esse Deus que é misericordioso, paciente, amoroso, cuidadoso, protetor e que a nossa confiança possa estar sempre nele, independente do que esteja acontecendo. Que como ele fala aqui também, que a nossa vida é como uma relva que nasce como uma flor, né? Aqui bonita, né? Uma flor do campo. E se vai como quando sopra o vento, que é rápido, né? E hoje, mais do que nunca, a gente tá vendo isso, né? Que a vida é um sopro, realmente. Claro, tem muitas pessoas que já perderam seus entes queridos, né? De outras formas e sabe quanto é doloroso. Agora com Covid também, eu perdi minha tia semana passada. Ninguém esperava, né? Ela veio de férias pra cá, pegou, foi internada, ficou 10 dias entubada e não resistiu. Então, ninguém esperava, né? Outra amiga também, que até há um tempo atrás também pedi oração ali no grupo, que também é nossa amiga, 4 meses atrás, foi fazer um exame de rotina, tava com os níveis alterados, né, no sangue, e o médico se preocupou, pediu uns exames complementares. Aí ela conseguiu fazer por agora os exames, só que quando ela foi pegar o resultado dos exames já ficou internada porque tava com muita alteração no sangue e ela tava com um câncer raro de sangue e ficou uma semana internada. Daí os médicos mandaram ela de volta para casa porque ela tava tendo que fazer transfusão um dia sim, um dia não. Mandaram ela de volta para casa para ver, né, o que seria o tratamento, já que além do câncer que ela estava no sangue, já estava em metástase, já estava com nódulos em outros lugares do corpo. E infelizmente ela não resistiu, ficou 4 dias em casa e faleceu em casa. E foi tudo muito rápido. Eu mesma conversei com ela pelo WhatsApp 2 horas antes dela falecer, e aí a gente fica assim, nossa, foi muito rápido, como que aconteceu, né? E isso pode acontecer conosco. E será que a gente vai estar no amor eterno de Deus? Então que a gente possa sempre estar lembrando, né, de tudo que Deus já fez por nós. Eu, por exemplo, de onde que eu estava, de onde que Ele me tirou, do que Ele me livrou. E que a gente possa seguir fiel e firme através dessas adversidades que estão agora e das que virão. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra que temos, Senhor, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos acalmar, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que se renova também, que fala conosco. Obrigada, Senhor, porque temos acesso a ela. Obrigada, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, suprido as nossas necessidades, Senhor. E eu lhe peço, Pai, que continues conosco, guia, Senhor, nos protege, nos ajuda, Senhor, nos dê sabedoria para tomar decisões, para falar, para tudo que virá, Pai. Que nós permanecemos firmes na rocha que é Jesus e firmes no alvo que é Jesus. Que a nossa morada não é aqui. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, intercedo por tudo que será ministrado a Ti, pelo culto que será prestado, Pai.
Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço. Amém. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transportar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Ainda que os meus olhos não possam te ver, posso te sentir, sei que estás aqui. Ainda que minhas mãos não possam tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Pode sentir tua presença, estás aqui, estás aqui. Posso sentir
estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza, estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor, estás aqui, estás aqui. Ainda que os meus olhos não possam te ver, posso te sentir. Sei que estás aqui, ainda que minhas mãos não possam tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Pode sentir tua presença, estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua majestade, estás aqui, estás aqui. Pode olhar tua beleza, estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor, estás aqui, estás aqui. Estás aqui, estás aqui, estás aqui, estás aqui, estás aqui, estás aqui. Graça e paz, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia cultuando aquele que é digno de toda honra e de toda glória e que tem nos guardado e nos abençoado todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Pai. Obrigada, Deus, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para entoar louvores a Ti, Pai, para Te agradecer, para clamar, para entoar, Pai, o Teu santo nome e para aprender mais, Senhor, da Tua vontade, do Teu querer. Senhor, que não seja eu, mas Teu Espírito Santo, Pai, falando aos nossos corações, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade, para que seja somente a Tua palavra, o Teu querer. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, pela vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, que está prestando culto a Ti, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida, cada lar, cada irmão, cada irmã, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. E que o Senhor continue guardando e abençoando a vida de cada um, Senhor, porque, como sempre, o Senhor tem o controle de tudo. E muito obrigada, Pai, porque podemos confiar e descansar em Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do 22 ao 33. Mas no 14 começa ali a morte de João Batista. Depois vem a primeira multiplicação de pães e peixes. E agora Jesus anda por sobre o mar. Diz assim, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar
e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite é entre 3 e 6 horas da manhã. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." E por que eu estou lendo essa passagem? Essa semana eu até conversei com o Marcelo, eu ia trazer outra mensagem, e ao vir aqui, eu estou aqui no quarto da Ju, essa semana, e vinha Pedro. E ao abrir essa passagem, eu comecei a ler, e o Senhor me lembrou de uma das primeiras mensagens que eu dei no início da pandemia, que a gente via muito a frase: "Estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco", em relação ao isolamento social, todo mundo fica dentro de casa. E na mensagem eu disse, não estamos todos no mesmo barco. Cada um tem um barco diferente. Eu até citei, uns estão em iates, outros em botes, outros num caiaque, outros num barquinho, mas todo mundo está com a tempestade à sua volta. E quando eu estava lendo isso, o Senhor me lembrou dessa passagem, dessa mensagem que eu falei lá no início da pandemia. Os irmãos sabem, eu sou corretora de imóveis e eu tenho visto muito isso, a questão do barco. Quantas pessoas estão querendo trocar de barco? Explicando melhor, quantas pessoas estão querendo sair do apartamento para uma casa, quem está numa casa quer ir para uma casa de condomínio, quem não consegue uma casa quer um apartamento maior, e assim vai. Nessa pandemia, o número de vendas nas imobiliárias tem crescido absurdamente e temos clientes, porém não temos imóveis, porque o que tinha está sendo vendido ou já foi vendido. E aqui na passagem Pedro, eu também me lembrei de uma mensagem que eu vi do pastor Hernandes, que a gente só lembra do Pedro, e depois você dá uma pesquisada sobre Pedro, que a gente só lembra: Pedro negou Jesus 3 vezes. Quem foi que negou Jesus? Foi Pedro. Pedro, ele negou. Só que Pedro tem várias coisas que ele foi usado por Deus, No capítulo 16, ele foi boca de Deus, quando Jesus pergunta para ele, deixa eu ver se eu acho aqui no 16, sim, quando ele pergunta, Jesus pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo.
Mas lá embaixo, de novo, ele já não é boca de Deus. Lá no 23, quando Jesus está dizendo das coisas que vão acontecer e tal, Pedro vira, né? E fala, chama Jesus à parte e fala, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E no 23, isso do capítulo 16, Pedro diz, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E tem tantas outras passagens. No 17, Jesus leva ele lá no monte, né, quando ele tem a transfiguração. E eu anotei outros aqui, mais para frente. É Pedro que pergunta quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7, tá? No 18, 21, 22. E eu fui levantando. Pedro é avisado que vai negar. Pedro diz que não vai negar. Depois Pedro nega no 26. E por aí vai. Mas essa passagem de Pedro me mostrou. Vamos esmiuçar cada uma. Pedro fala para ele no 28. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Aqui, Pedro tem fé. Pedro vai. E você vê. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E foi andando, e foi andando. Ele ali experimentou o sobrenatural. E quantos de nós já experimentamos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas com milagres? É porque, às vezes, pra gente, o respirar, o acordar, o estar aqui bem, tá aí ouvindo essa mensagem, eu estar aqui gravando, estar falando, estar me movimentando, me alimentando. Não é milagre. Irmãos, é milagre. É um milagre, você é um milagre diário. Mas continuando. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou. Enquanto ele estava olhando para Jesus e caminhando, ele foi. Só que no 30 ele diz, a força do vento, porém ele começou a reparar na força do vento, teve medo. Quando ele começou a olhar a situação ao seu redor, as circunstâncias que estavam à sua volta, ele teve medo e ele começou a afundar. E quantas vezes nós, cristãos, ao invés de estarmos olhando para Jesus, nós paramos e olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, para tudo que está acontecendo ao nosso redor, as situações, os problemas, as lutas. E na quinta, foi uma quinta que a Diana falou que Deus, e ela falou da fornalha, lembra? E ela falou também da cova dos leões. Deus não nos livra da fornalha, Ele não nos livra da cova, mas Ele nos livra na fornalha, Ele nos livra na cova. São duas palavrinhas que têm um significado totalmente diferente. Da fornalha ou na fornalha? Ele não vai te livrar, ele pode, porque ele é Deus, ele é soberano. Mas em meio às situações e às circunstâncias, ele está contigo. Tanto que, quando Pedro gritou, salva-me, Senhor! E quantas vezes nós clamamos isso? Salva-me, Senhor. Senhor, salva meu irmão. Senhor, cura a minha irmã. Senhor, liberta a minha irmã. Quantas vezes nós gritamos porque as circunstâncias começam a nos afundar, tomam conta do nosso ser, trazendo medo, dúvida.
E ali Pedro grita: salva-me, Senhor. E o que Jesus fala? No versículo 31 diz assim: e prontamente, Jesus, estendendo a mão. Eu vou parar aqui e vou falar uma coisa para vocês. Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca para. Ele sempre está trabalhando. Às vezes clamamos e esperamos. Deus está trabalhando. O agir de Deus na nossa vida não tem nada a ver com as circunstâncias, nem com as nossas falhas. É claro que tem a ver com uma vida de relacionamento, de intimidade e de arrependimento. Porque remorso é diferente de arrependimento. Remorso é o sentimento de culpa. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de mente, é mudança de direção. E aqui Pedro clama: salva-me, Senhor. Porque as circunstâncias lhe trouxeram medo. As circunstâncias começaram a fazer que ele viesse a submergir. E você, com as circunstâncias da sua vida, com a tempestade ao seu redor, como você tem reagido? Você tem clamado: Senhor, salva-me? Ou você tem procurado remar, procurado nadar, boiar? Tá vendo que está afundando? Seu foco saiu de Cristo, seu foco saiu de Jesus e ficou nas circunstâncias. E Jesus continua. Ele estende a mão, pega Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe, amados, todos os dias nós damos motivos para Jesus desistir de nós, com os nossos erros, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos. Amados, se você pensa que você é alguma coisa por ser cristão, sinto lhe dizer, você não é nada. Ele é tudo. Nós somos só, o que eu posso dizer para vocês? Nós somos o que somos graças à infinita misericórdia, ao infinito amor e à graça dele. Porque do contrário, primeiro, nós não merecemos nada. Nós não somos dignos de nada. E sim do amor, do cuidado dele. E ele continua, subindo ambos. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E eles foram juntos, voltando para o barco. Tem um corinho que é da época que eu era criança. Não sei se alguns vão conhecer, outros nunca ouviram. Que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e a tempestade vai. E aí? Como você tá? Você tem chamado ele para ficar contigo no seu barco, na sua casa, em todas as áreas da sua vida? Ou só para algumas? Você tem deixado Deus te guiar? O teu foco está nele? Ou em meio às circunstâncias, você para e começa a temer o que pode acontecer? Amados, tudo que estamos passando, são um ano, mais de um ano, de pandemia, de isolamento. Deus está no controle.
Você escuta algumas pessoas falando, né, que o diabo... Gente, o diabo só faz o que Deus permite. Não tem essa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós temos que crer e descansar na soberania do Senhor. Fé foi semana passada. Foi sexta-feira, no Encontro das Mulheres, dia 20. tá aqui. Eu falei para as mulheres, né, que eu estava orando e recebi uma mensagem sobre fé e tal. E Deus falou ao meu coração que fé é como se você pegasse uma folha. Eu fiz aqui só para vocês terem uma ideia. E você escreve: eu entrego, eu aceito, eu confio, e assina. E as partes brancas da folha, ou seja, a sua vida, todas as áreas da sua vida, quem vai preencher e dizer como vai ser é Deus. O propósito que Ele tem para a tua vida é para a tua vida. É claro, todo propósito tem um processo. É um processo de caminhada com Cristo, de relacionamento, de vida com o Pai. No domingo, eu vou citar algumas pregações, porque Deus tem falado conosco diariamente e online. E o Marcelo falou, eu peguei só uma parte, porque tinham várias, né? Da nossa esperança. Em quem está firmada a sua esperança? A minha esperança está no Senhor. O Ismael, na quinta. Gente, como tá aí? Como tá a tua lamparina? Da arca, ele falou, né? Tem construído a sua arca. Como está o seu processo com Cristo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A salvação é individual. Aqui em casa, não vai o Marcelo, a Carla, o Lucas e a Julia, a família Pereira vai para o céu. Não. A minha vida com Deus, a vida do Marcelo, a vida do Lucas, a vida da Júlia, é individual. Não é a Procasa, é? As ovelhas da Procasa vão para o céu. Sinto lhe dizer, queridos, eu ouvi uma pastora, a pastora Thalita, ela falou assim: eu quero dizer uma coisa para vocês. A Xuxa mentiu para vocês quando ela disse: tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Ele não vai te dar não, porque ele te ama. E quando nós entregamos ao Senhor o controle da nossa vida, quando o nosso foco está nele, você caminha sobre as águas. Você tem uma paz que excede todo entendimento, enquanto todo mundo ao seu redor está preocupado, está desesperado, está isso e aquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que faz, como faz, aonde faz e com quem faz. Então, amados, amadas, lembre-se dessa passagem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Se você tem alguma dúvida, se você está com medo, gente, é natural. Mas nós temos um Pai. Nós temos... Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos viver o que a gente canta, vamos viver o que a gente lê, vamos viver o que a gente medita na palavra.
Foca no Senhor. Olha, as coisas ao seu redor vão estar. Hoje, pela manhã, eu passei uma situação. Tudo estava certo. É uma questão de venda, né? Contrato fechado, tudo certinho. Nessa questão da pandemia, tudo tem feito via WhatsApp e e-mail. Quem trabalha com venda sabe. E a gente está evitando ao máximo de ter contato, tanto o cliente como o proprietário, como os advogados, as partes, para poder todo mundo se resguardar. Já estava tudo fechado há um mês. E hoje eu recebi a notícia que o proprietário mudou. Mudou o valor, mudou a proposta, mudou tudo. O advogado entrou em contato. E na hora eu olhei assim, eu falei, um mês de trabalho. E a cliente é uma querida. E ela sempre fala, vai dar certo, né, Carla? Se Deus quiser, eu boto, Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Ele vai nos ouvir, né, Carla? Eu falei, ele sempre nos ouve. Nós é que não ouvimos ele. Aí ela botou, é verdade, né, Carla? A gente fala com ele, mas a gente nunca para para escutar, né? Eu falei, é. E sempre pede oração e tal. Ora aí, Carla. Não, eu tô orando. Você também ora aí, mas vai ser o que for da vontade de Deus. Eu não posso criar uma esperança, uma expectativa, né? Porque não depende somente de mim. E quando chegou essa notícia do advogado, toda a alteração do valor da venda, do contrato, de tal, que eu olhei na hora, amados. O porquê que é bom você tá lendo a Bíblia, você tá meditando nela, você tá tendo intimidade, relacionamento, você tá clamando, você tá louvando ao Senhor em todas as oportunidades. Na hora que veio isso que eu falei, poxa Deus, veio. Você vai olhar para as circunstâncias ao seu redor ou você vai focar em Cristo? Na hora eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu sempre falo para minhas clientes, vai ser feita a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Porque Deus sabe. Independente da pessoa ser cristã ou não, quando eu entrei nessa área, eu pedi a Deus para eu ser um canal de bênção, para eu ser a ponte entre o sonho e a realização da pessoa. E toda vez que eu vou fazer uma visita, que eu vou mostrar um imóvel, alguma coisa, eu vou orando no caminho. Senhor, se for da tua vontade, se esse imóvel for ser bênção para essa família, Senhor, que dê tudo certo, abençoa e tal. E na hora eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas. E acabou. E falei com a agenciadora, repassei para advogado, repassei para cliente. E ela falou, poxa, Carla, mudou de novo, né? Aí eu falei, você sabe, não depende de mim, eu sou só intermediária e tal. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ela falou, Deus sabe de todas as coisas. E eu vou fazer outra proposta. E estamos negociando. Mas a gente tem que cuidar, irmãos. Porque em todo momento nós vamos ser testados naquilo que a gente fala, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente declara. Então, foca no Senhor. Foca nele, busca dele, Senhor, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer para ter mais intimidade contigo? Para estar aos teus pés, amado, Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Quantas e quantas vidas Deus levou para si, quantas famílias em luto, quanta dor, quanta tristeza. Mas a nossa alegria, nossa cristão, né, de cada um, é que nós vamos voltar para casa. Nós vamos encontrar com o nosso Abba, com o nosso Pai. Sabe o que você falar com Ele, Ele te responder, e depois quando você estiver lá, você vai vê-lo? Gente, foca no Senhor. Não olha as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei somente a ti, Jesus. Louve a Ele, clame. Se precisar, peça socorro. Senhor, me salva, me ajuda. Clame pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelo seu colega de trabalho. Há um tempo atrás eu estava orando por uma pastora amiga sobre um momento que ela estava passando e eu clamava ao Senhor na cozinha. E a minha cozinha se encheu da presença de Deus e Deus falando comigo e eu comecei a falar em línguas. Se eu pudesse, eu não pararia mais. Sabe o que é aquele? É você se sentir abraçada, cuidada e Deus falar, eu estou cuidando dela. Aquilo é para a glória do meu nome. Eu vou sarar, eu vou curar, mas no meu tempo. Então, queridos, Deus tem falado. Sua esperança é Ele. Ele vai te livrar no problema. Ele vai estar contigo em meio às lutas, às provações, às circunstâncias, à fornalha, à cova. Ele pode até não te livrar do problema, mas ele vai estar contigo no problema. Prepara a sua lamparina. Não seja imprudente. Tenha vida com Deus. Tenha vida. Confie, descanse nele. Agora nós vamos começar a abrir um novo livro. Por que as pessoas não confiam em Deus? Um livro maravilhoso. E ali ele vai ensinando o passo a passo. Então confia no Senhor. Descansa nele. Ah, mas eu não consigo. Senhor, me ajuda a descansar em ti. Leia a palavra, amado. Porque na hora que vier a luta, na hora que vier o problema, na hora que vier a provação, o Senhor vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, porque eu sou contigo. Amados, um ao outro ajudou, seu irmão disse, esforça-te. Quantas e quantas vezes a gente está um ajudando o outro, um abençoando, um orando, um aconselhando, um conversando, chorando junto, rindo junto. Esse é o nosso papel. Então se fortaleça, se encha de Deus e olhe, caminhe sobre as águas. Que a paz, que excede todo o entendimento, tome conta da sua vida, do seu lar e que você viva o sobrenatural de Deus, que aliás nós vivemos todos os dias. É que temos um coração tão ingrato. Ao acordar, respirar fundo. Quantas pessoas estão no oxigênio? Quantas pessoas estão entubadas? Essa semana eu estava conversando com a Vivi. Meu Deus, que dor, que sofrimento. Essas pessoas que estão internadas, que estão entubadas, ou outras com consequências, com sequelas do Covid. E você está aí, está respirando. Teve Covid, Deus curou, tá bem, tá aí, tá me vendo, tá na sua casa, tá perfeito. Tem o que comer. Seja grato nas pequenas coisas. Agradeça, glorifique. E em meio às lutas e provações, eu fiz isso várias vezes. Eu clamo ao meu pai falando, Pai, tá doendo, mas te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a Ele. É toda honra, é toda glória e é todo louvor. E a nós, cabe a cada um de nós louvarmos, adorarmos, meditarmos e principalmente
vivermos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e que a paz, que a gratidão, que o amor, que o sobrenatural venha sobre a tua vida, sobre o teu lar, e que os seus olhos estejam focados no Senhor, e que quando os ventos, a tempestade começar a balançar o teu barco, você fale: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Ele é o Deus de milagre. E o milagre é Ele que vai escolher, é Ele que vai decidir, e não nós. Nós não vamos dizer como Ele vai fazer. Nós podemos pedir, mas quem sabe o que é melhor, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita, é o nosso Pai. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Deus, porque em meio a tudo isso que tem acontecido, Senhor, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal, Senhor. A sua mão tem estado sobre cada um de nós, Senhor, sobre cada lar, sobre cada vida, Senhor. O Senhor tem guardado a cada um, Senhor, no seu trabalho, aonde quer, Senhor, que esteja indo, Senhor, por necessidade, aqueles que precisam trabalhar, aqueles que precisam sair, aqueles que precisam resolver suas coisas, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque temos um lar, temos o que comer, Deus, temos o que vestir, temos como pagar nossas contas. Senhor, tem misericórdia, Pai, daqueles que necessitam, Pai, e continua nos usando como canal de bênção, Senhor. Não somente para orar, Senhor, mas para ajudar com uma cesta, Senhor, básica, ou pagando uma conta, ou ajudando num aluguel, seja no que for, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção um na vida do outro, Pai. Ajuda-nos a meditarmos na Tua palavra, Pai, a vivermos, Senhor, e traga à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, Pai, aquilo que nos dá esperança, Senhor. Que o Teu povo tenha sede da Tua palavra, de ter intimidade contigo, Pai, de ouvir a Tua voz, Senhor, de se sentir cheio da Tua presença, do Teu amor. Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa esperança esteja somente em Ti, Senhor. Pai, que possamos lembrar que o Senhor está conosco, Pai, em todos os momentos, Pai, e que Tu não perdes o controle, Senhor, porque o controle é Teu, Senhor. Pai, eu aceito, Pai, eu acredito, eu confio, eu descanso em Ti, Pai. Que a Tua soberania, Pai, que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Pai, prevaleça nas nossas vidas, Senhor. E que Teu Espírito Santo nos incomode a buscar mais de Ti, a orar mais, a ler mais a Tua palavra, a ter mais intimidade contigo, Pai, porque Tu estás às portas, Senhor. Não há mais tempo de brincar, Senhor. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, Deus. E que possamos focar os nossos olhos em Ti, Pai. E que a nossa vida seja pautada não naquilo que o Senhor pode fazer, mas naquilo que o Senhor é. O Deus da minha vida, o Senhor da minha casa, o dono, Senhor, do meu coração, da minha vida, aquele que tem o controle de todas as áreas da minha vida e que colocará a ordem divina em todas as áreas, não só na minha vida, mas na vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos,
Tenham uma ótima semana na presença do seu Pai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.